A gente está começando o nosso quarto encontro desse semestre dos Seminários Avançados em Mindfulness. Hoje é o nosso último encontro desse semestre. No segundo semestre teremos, a parte 2 dos seminários, a gente ainda vai divulgar, mas teremos uma nova, mais 4 seminários no segundo semestre, e a partir de agosto depois será divulgado para vocês, né? Lembrando que são seminários abertos a todos que tiverem interesse, como uma atividade de extensão do nosso Centro Mente Aberta, e também uma disciplina da pós-graduação do Programa de Saúde Coletiva da Unifesp. Para aqueles que estão matriculados, na pós, peço que deixem o primeiro e o último nome aqui no chat para valer como a presença. E hoje também, após a apresentação, das professoras Michele e Maíra, eu vou explicar sobre a avaliação final, né? Então, quem está matriculado, fica um pouquinho mais depois da apresentação da Maíra, né? Que vai ser a segunda apresentação, que eu vou falar sobre a avaliação. Mas a gente começa, então, com a professora Michele Ferreira. Obrigado, Michele, pela parceria, de longo prazo, sempre presente aqui nas nossas atividades. A Michele é fisioterapeuta, mestre, mindfulneira, professora de mindfulness, tem uma grande experiência no ensino de mindfulness, em especial dentro, da questão da dor crônica. É uma experiência clínica, uma experiência como professora e também científica, né? E é sobre isso que ela vai nos atualizar hoje. Obrigado, Michele, bem-vinda. Se quiser já colocar a sua apresentação, fique à vontade. Também falar um pouquinho mais de você. Eu queria dizer bom dia a todos, a todas. Agradecer o convite, Marcelo, novamente de estar aqui. Eu acho que toda vez que eu sou convidada para vir falar um pouquinho sobre esse assunto, eu faço uma reflexão, em relação aos meus dados aí clínicos, aos resultados com os meus pacientes, que são vastos, né? E também eu dou uma checada no que a gente tem aí de evidência, né? Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre como que nós estamos, em relação à atuação do mindfulness na dor crônica. Então, vou começar a apresentar aqui a aula, mas se vocês tiverem alguma questão, se quiserem enviar ao site, ao chat, ou durante a aula também, só abre o microfone que eu não consigo visualizar todos, tá bom? Bom, então, como o Marcelo disse, meu nome é Michele Ferreira, eu sou fisioterapeuta, atuo na área de dor crônica há mais de 10 anos, especificamente, a atuação da fisioterapia na dor crônica e até a área da medicina mesmo, especificamente, ela foi evoluindo muito, modificando muito os conceitos, e é sobre isso que eu quero atualizar vocês, porque muitas pessoas têm a ideia de dor como algo relacionado a um sintoma, de uma lesão, e aí, quando a gente entende a complexidade da dor crônica, a gente começa a entender para onde nós estamos indo, em termos de evolução de doença, em relação a como isso afeta as pessoas no mundo inteiro, e como a gente pode ajudar e fazer uma meia-culpa aí de como nós estamos atuando profissionalmente para ajudar essas pessoas. Então, bem-vindo todos que estão aqui. Não vou fazer uma prática nesse momento, porque o nosso tempo é curto, mas gostaria de convidá-los para estarem presentes aqui com a atenção plena de vocês. Então, vamos lá, né? Naturalmente, todos nós aqui já sentimos em algum momento de nossas vidas dores, ou se não sentimos, vamos sentir isso, né? E isso é algo completamente natural e totalmente inerente à nossa condição humana. Mas a questão é que quando a gente sente uma dor, em termos de corpo, a gente tende a gerar, uma grande preocupação com aquilo que está acontecendo. Naturalmente, isso faz parte do objetivo da dor, né? E para isso, eu quero orientar vocês e para que a gente entenda a atual situação da dor hoje, no contexto acadêmico, científico e, no geral, na população, como isso acontece. Então, primeira coisa, a gente vai refletir sobre o que é dor, né? Então, quando a gente olha para a definição de dor, a gente entende
que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou em potencial, ou descritas em termos de tal dano. Essa definição é uma definição da IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, é a associação mais renomada que estuda dor no mundo inteiro, com pesquisadores muito sérios, e atualmente eles estão olhando a dor, então, como uma experiência mais complexa, daquela que a gente achava que era apenas um sintoma, né? Então, hoje a gente entende a complexidade, mas vamos voltar para a função, né? Qual que é a função da dor no nosso corpo? Ela tem a função de nos proteger, manter a integridade, né, do nosso corpo, nos manter vivos, nos alertar sobre algo que está acontecendo em nosso corpo. E, naturalmente, isso significa um sinal de ameaça. Algo está acontecendo e, naturalmente, esse algo não é algo bom. Então, nós fomos treinados a entender e a relacionar a dor como uma função de alerta, de sinalização. Mas hoje, nós entendemos que a dor, assim como outros sistemas, existe um sistema específico no nosso corpo para funcionar e a gente sentir a dor. Basicamente, hoje, o que nós temos, né, em termos de estímulos, por exemplo, se eu piso num prego, né, naturalmente a gente fala, nossa, eu pisei no prego e automaticamente eu senti dor, porque o prego ele tocou na estrutura e isso é gerado uma informação de dor lá para o cérebro. E hoje nós entendemos que o sistema de dor, ele é um pouco mais complexo do que essa teoria. Naturalmente, nós temos a estrutura física, que é a estrutura periférica, mais superficial, como a pele, os músculos, os ossos. Nós temos os nervos, que serão os mensageiros em relação a esse estímulo que aconteceu, como no caso o prego. Esse estímulo do nervo, ele irá ser direcionado para a medula, e da medula as coisas vão começar a acontecer. Ou seja, nesse momento eu ainda não sinto dor, eu tenho um estímulo que nós chamamos de nociceptivo, nos dizendo assim, ó, alguma coisa nociva está acontecendo naquela estrutura, no caso o pé, e essa informação é tão relevante, tão importante, a ponto de subir da medula para o nosso cérebro. Quando chega no sistema nervoso central, eu vou ter um processamento dessa informação e a partir de então eu tenho uma resposta chamada dor. A sensação da dor, ela é uma resposta do nosso cérebro perante a um estímulo intenso e relevante que pode afetar a nossa integridade. Portanto, nós temos um sistema que envolve nervos, envolve a medula espinhal e o cérebro. E os aspectos emocionais e psicológicos, eles vão influenciar na experiência dolorosa. Eu já vou chegar lá para vocês entenderem melhor sobre isso. Mas agora, a partir de agora, a gente vai entender que a dor, ela não é só uma resposta dolorosa a um estímulo local e que naturalmente toda vez que eu pisar em alguma coisa, tipo um prego, eu vou sentir dor porque a estrutura esteve sensível. Não, eu vou lembrar que eu tenho uma estrutura periférica, tipo uma pele, eu tenho um nervo, eu tenho uma medula e eu tenho um cérebro que está envolvido no sistema e na produção da dor. Bom, além disso, nós temos alguns tipos de dores, né? Nós chamamos dos mecanismos que causam a dor. Nós temos a dor chamada neuropática, que é aquela dor muito conhecida por vocês como a dor do ciático, aquela dor que afeta especificamente uma estrutura nervosa do sistema de dor, como eu falei para vocês. Então, pode ser os nervos, como no caso uma ciática, tá? Onde a própria dor vem da estrutura nervosa. Bom, esse é um tipo. Outro tipo de dor é a nociplástica. Essa dor ela é mais recentemente conhecida quando a gente entende que não é a estrutura lesionada. No caso, eu não tenho uma lesão física, tipo um nervo ou um prego que furou a minha pele. Eu tenho um sistema que envolve todo esse sistema de dor que não está se adaptando a alguma coisa. E isso pode estar associado com uma sensibilização central, que é quando o próprio cérebro se torna muito sensível a esses estímulos, estímulos muitas vezes até não dolorosos, como ficar muito tempo sentado e isso gerar
uma dor, ou ambientes gelados, né? Uma pessoa que tem um ambiente com ar-condicionado e isso desencadeia um nível de dor excessivo. Então, a gente começa a suspeitar de algo que esteja relacionado a uma dor nociplástica. Isso acontece muito, por exemplo, em pacientes com enxaqueca, né? Com a migrânia, que acabam desencadeando um processo de sensibilização central em suas vidas. Esse é outro tipo de dor. E a dor nociceptiva é a dor que vocês conhecem, na maioria das vezes. É aquela dor do prego, como eu disse, que a gente pisa e você tem uma lesão na estrutura, e isso vai contribuir para o desencadeamento da dor. Além disso, a gente pode ter as dores mistas, que envolvem 2 ou mais tipos dessas, como eu citei agora. Ok? Então, bom, aí nós temos outra divisão que é importante vocês conhecerem sobre dor, que é o tipo da dor, mas aí está relacionado com o tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma dor aguda, que é essa do prego. Pisei no prego, senti a dor. Então, está relacionado com um tempo menor, né, naquele tempo específico, naquele momento, e normalmente está associado com um sinal de alguma lesão ou alguma doença, tá? Quando a gente começa a ter uma dor que se torna persistente por mais de 3 meses, podendo durar meses e anos, a gente começa a identificar, então, uma dor que nós chamamos de crônica. Uma das coisas que as pessoas mais confundem é associar a dor crônica com algo grave, e não é por aí. Nós não estamos falando de gravidade aqui, nós estamos falando de persistência de sintomas. Então, a dor crônica, ela pode até se tornar a própria doença. Por exemplo, no caso da enxaqueca, ela é a própria doença, ela é uma dor crônica, ela é uma doença crônica, certo? Então, nós precisamos olhar muito especificamente para esse tipo, esse perfil de dores, que essas sim são consideradas um grande problema que afetam as pessoas no mundo inteiro. Então, hoje, para vocês terem ideia, a dor crônica, ela é uma doença considerada um problema de saúde pública em uma dimensão global. Hoje, no mundo, 1 a cada 5 pessoas sofrem com dores crônicas. E, além disso, 1 a cada 3 pessoas que sofrem com dor precisam de reabilitação. Ou seja, isso impacta diretamente o sistema socioeconômico, seja o sistema particular ou sistema público em todo o mundo. Para vocês terem ideia, hoje a dor crônica, nos dados dos Estados Unidos, que é o país que mais estuda dados, eles gastam mais com dor crônica do que com doenças como câncer, doenças como cardiovasculares, como infarto, entre outras, que são totalmente que oneram demais o sistema. Mas a dor crônica, por toda essa necessidade de tempo, né, que a gente tem aí, de necessidade de cuidados, é algo que gasta muito recurso, né? E, infelizmente, hoje nós temos estimativas, né, estudos de progressão aí, de dizer que em 2050 a situação da dor crônica no mundo irá piorar. Especificamente quando a gente olha para a dor lombar, eu vou mostrar para vocês os dados disso, que é a dor mais frequente no mundo, mas em 2050 estima-se que 843 milhões de pessoas vão sofrer com dor lombar. E isso significa um aumento de 36% em relação a 2021. Então, eu trouxe para vocês um estudo que ele é extremamente relevante, onde eles fazem um grande esforço para descrever a distribuição global das principais doenças que causam incapacidade nas pessoas relacionadas à saúde, né? Esse estudo ele é feito desde 2010, onde eles estudam a progressão e como as coisas estão evoluindo em termos de doença. E hoje nós temos uma estimativa de que a vida, né, as pessoas têm uma estimativa de vida de mais de 10 anos do que antigamente, né? Porém, nós estamos aí diante de alguns quadros de doenças que a gente precisa olhar para isso. E quando a gente olha para esse panorama da dor, nós entendemos que desde 1990, desculpa, eu falei errado a data do estudo, mas desde 1990, o Global Burden of Disease, que é esse estudo, eles estudaram e observaram que a dor na coluna lombar, ela é a dor mais incapacitante no mundo. Ou seja,
é a doença que mais incapacita as pessoas de trabalharem e ter as suas vidas normais. Nós não estamos falando de gravidade, tá? Nós estamos falando de incapacidade. Então, é a doença que mais incapacita as pessoas por anos vividos, que é uma métrica que eles utilizam. Além disso, depois disso, nós temos a dor de cabeça, a depressão em quarto lugar, a ansiedade e a dor no pescoço. Então, isso gera, né, um impacto extremamente importante. Aqui estão as principais condições aí. Em primeiro lugar, a dor lombar, seguida de dor de cabeça, depressão, doenças musculoesqueléticas que envolvem dor, a dor cervical em 11º lugar e a ansiedade em 13º lugar. Isso são dados mais recentes dos estudos feitos agora em 2021, atualizados, mas isso é algo extremamente relevante para a gente. E essa imagem, ela mostra para a gente que esse roxinho que vocês estão visualizando representa os países que sofrem com a pior, né, condição, como eu disse, que afetam essas pessoas no mundo inteiro, que é a dor lombar. Ou seja, grande parte das pessoas hoje sofrem com isso e grande parte sofrerão com o futuro. E isso nos traz, né, uma reflexão importante. Bom, aqui também são dados do Brasil que não modificam muito em relação aos dados do mundo, tá, gente? Hoje a gente estima-se que 40% da população brasileira possui dor crônica e 18% dessas pessoas estão relacionadas com dor lombar. E o custo disso, né, é um custo absurdo, altíssimo, que impacta tanto a nossa vida como a vida do sistema de saúde público, por exemplo. Então, se a gente for olhar para isso e refletir, daí eu quero trazer para vocês algumas reflexões que hoje a gente está fazendo a respeito, né? Mas por que que a dor, ela se tornou esse grande problema, né? Por que que as nossas terapias, elas não estão sendo efetivas? Por que que a gente não está reduzindo esse número? Por que que isso não está melhorando diante de tantas terapias, né? Tantos tratamentos aí que a gente observa que são tão mágicos e terapêuticos, mas pelo visto, nós precisamos fazer essa meia-culpa de entender que a nossa atuação profissional, ela não está sendo efetiva a ponto de diminuir e reduzir esses números. Pelo contrário, como a gente viu, só vai aumentar. Então, eu trouxe algumas das questões que a gente reflete a respeito, né? E a principal, né, inicialmente, é em relação aos modelos de dor. Antigamente, a dor, ela tinha um sinônimo relacionado às questões religiosas, onde a dor, ela simbolizava um pecado, né, ou a aproximação de um espírito do mal, enfim, e antigamente isso era muito tratado como algo espiritual mesmo, né, antigamente as dores, elas eram vistas como uma coisa negativa. Então, culturalmente, a gente tem isso há muito tempo como algo que é como se fosse como é que fala? Quando a gente bom, é algo naturalmente negativo, né? E aí, em 1644, um filósofo francês, o René Descartes, ele começou, ao tentar explicar a teoria do dualismo, alguma relação, né, de separação entre a mente e o corpo. Então, nesse caso, o René Descartes, ele queria mostrar para a comunidade científica na época que a mente era diferente do corpo, né? Não existia uma ligação entre elas, eram entidades diferentes, mas que se relacionavam de alguma forma. E isso, sem ter essa intenção, ele fez um exemplo, né, de que quando você tem um contato, por exemplo, com fogo, isso ativa uma área do seu pé que vai gerar uma informação lá por ductos até chegar na sua mente através desses estímulos de subida, onde a dor seria uma mensagem de chegada na nossa mente, chegada lá no nosso cérebro. E isso foi o início da ciência da dor. Então, quando começaram a estudar e entender que isso poderia ter uma associação, foi feita lá por René Descartes em 1644, contribuindo de alguma forma pelo start do estudo da dor. E houveram várias teorias de mecanismos que tentaram explicar por que a gente sente dor, desde 1644 até atualmente em 2015, que são as teorias mais recentes, e muita coisa foi evoluída e muita coisa justifica hoje a cultura que a gente tem em relação à dor, né? Em algum momento houve um modelo, né, que foi sugerido por alguns cientistas, que é chamado de modelo biomédico hoje, né, que é o modelo mais conhecido na população no mundo inteiro, que naturalmente ele diz o seguinte: a dor, ela é o resultado de um sinal
de lesão no tecido. É automaticamente, dependendo do estado que o meu tecido está, eu vou ter mais ou menos dor. E esse modelo, ele se aplica basicamente tanto para os diagnósticos quanto para os tratamentos, né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram, né? Eu tenho uma hernia de disco e é por isso que eu sinto dor. E isso culturalmente é algo extremamente comum. A gente associar a dor a uma estrutura física, biológica, que pode estar causando a dor, como se algo fosse uma causa linear, tipo, é uma única estrutura, uma única causa que causa o meu problema de dor. E, naturalmente, isso direciona um olhar especificamente para os componentes físicos, né? Hoje, se uma pessoa tem dor, a gente vai associar à estrutura física, um músculo que está tenso, ou uma estrutura que está inflamada, ou é a minha cadeira, é a minha postura. Tudo isso veio dessa cultura, desse modelo biomédico, que acaba também associando o corpo a uma máquina. Tipo, quando eu tenho um problema num carro, eu tenho um problema que eu identifico a causa, que é um problema em uma peça específica, eu levo no mecânico e eu espero que isso se resolva. E as pessoas trouxeram essa mentalidade a partir desse modelo biomédico para a vida delas, o corpo delas, onde quando eu tenho um problema, eu quero entender aonde está esse problema, qual é a estrutura, e a partir daí eu identifico e naturalmente eu espero que isso melhore, seja com anti-inflamatório, seja com alguma outra terapia, até mesmo uma cirurgia, mas eu espero que isso se resolva e eu continue a minha vida. O que acontece é que esse modelo se tornou obsoleto, porque hoje a neurociência evoluiu de forma intensa, onde nós pudemos entender que, na verdade, somos resultados todos de um modelo chamado biopsicossocial. Então, esse modelo biomédico vai ficando para trás e a gente vai entendendo que somos a interação de o processo biológico, psicológico e social no nosso corpo. E cada uma das pessoas terá o predomínio de uma dessas áreas que vai resultar nessa contribuição para a doença. Algumas pessoas, por exemplo, elas sentem dor quando passam diante de um processo de estresse elevado no trabalho, por exemplo. Outras pessoas, elas fazem, sei lá, um triatlon, onde elas esforçam demais o seu corpo, a estrutura biológica dela naquele momento, ela está sendo sobrecarregada, né? Ou eu tenho uma pessoa que tem uma dificuldade de lidar com as questões psiquiátricas dela, exemplo, tá? Então, cada um de nós tem uma predominância desse processo. E essa imagem é uma das imagens mais recentes que a gente tem hoje nos estudos sobre dor, onde ele mostra a quantidade de possíveis fatores que contribuem para interagirem uns com os outros e resultar na dor. O que essa imagem nos diz é impossível entendermos de fato a dor como uma causa isolada, como um fator único que causa a dor. A dor ela é sempre resultado de vários fatores, até mesmo a dor aguda, tá? Então, na dor crônica isso é muito mais fácil para nós, então essas questões da gente tentar identificar a dor, a causa, para poder tratar esse paciente é algo que é ilusório, não é possível a gente afirmar quais são as causas, mas a gente pode tentar se aproximar um pouco delas, mas o fato é, tudo isso acontece no nosso sistema cerebral, gerando uma rede de conexões e, a partir daí, uma reação. Bom, a partir do entendimento de que esses modelos que explicam a dor, eles estão se modificando a cada ano que vai passando e a gente vai estudando mais, a gente vai mudando também a percepção da dor. E hoje a gente olha, né, e como que isso tudo começou a acontecer? Quando a gente observa reações totalmente distintas de pessoas perante a mesma dor, perante a mesma lesão, por exemplo, né? Ou lesões distintas, mas que as pessoas têm um comportamento completamente diferenciado. Naturalmente, isso está relacionado com a maneira como esse estímulo está sendo percebido e o principal, como o cérebro está lidando com isso, né? Nessa imagem da direita, olhem o tamanho dessa lesão, né? A pessoa está muito mais, o cérebro dela preocupado em sobreviver, em escapar desse boi muito louco, do que propriamente sofrer com a dor. E no outro caso, o menino está totalmente voltado com sua atenção para aquele problema. E talvez não seja nada muito grave, mas ele está ali sofrendo. Portanto, a maneira como as pessoas sentem dor são distintas. E isso explica a forma que a gente precisa, de fato, rever esses modelos que a gente está observando.
Além disso, as dores também diferentes em termos de intensidade. Além da maneira como as pessoas se comportam perante a dor, nós temos hoje várias explicações diferentes. Exemplo, um cortinho no dedo é sendo relatado como uma intensidade de dor muito maior do que um soldado na Segunda Guerra Mundial que sofreu uma amputação na perna, por exemplo. Ou pessoas que recebem o mesmo diagnóstico, como hérnia de disco, alguns pacientes ficam de cama, sofrendo ali, né, com aquela situação, e outras pessoas estão fazendo um Ironman, por exemplo, uma prova de triatlo extremamente intensa, mesmo com a mesma idade, com a mesma condição de doença. Então, isso fez a comunidade científica olhar para todos esses dados e entender que, peraí, vamos entender melhor sobre isso. E o fato é, a maneira como as pessoas entendem a dor influencia totalmente em como elas sentem a dor. A função da dor, como a gente entendeu, ela é sinalizar, mas muitas pessoas acham que é para você parar, para você tá em perigo. E essa interpretação de ameaça, ela pode estar associada com um pior prognóstico, ou seja, uma forma de evoluir de uma maneira que não é bacana. A gente vai ter uma evolução de uma dor que poderia ser somente aguda para uma dor crônica. Então, o fato é, a dor, ela não indica a situação do estado do tecido. A dor, ela está associada com uma sinalização de ameaça. E isso não está relacionado com a situação do tecido. Então, como eu mostrei, tem pessoas que têm lesões muito mais graves e não sentem dor, assim como pessoas que não têm uma lesão importante no corpo, mas sentem uma intensidade de dor muito grande. E a maneira como as pessoas pensam em relação à dor é algo que influencia a forma como elas respondem. Por exemplo, eu sinto dor, então algo está errado com o meu corpo. Nossa, o meu exame encontrou tais e tais e tais coisas no meu laudo. Eu realmente devo estar muito mal. Minha coluna é frágil e por isso eu preciso de ajuda. Eu não sou capaz de conseguir continuar a minha vida sem ter um médico cuidando, sem ter um remédio para me dar um suporte. Eu preciso disso, né? Então, nós somos culpados também por essa mentalidade das pessoas, trazendo coisas que as pessoas precisam ficar com uma hipervigilância em relação aos seus corpos. Ai, isso é certo, isso é errado, baseado em modelos matemáticos de sobrecarga na coluna. Hoje a ergonomia, ela traz muitas informações nocebentas que nós falamos, né? Que são informações negativas para as crenças do paciente. Então, hoje a gente não tem uma relação de má postura, por exemplo, como causa de dor. Hoje a má postura está muito mais relacionada com a personalidade de uma pessoa do que propriamente por ser a fonte de dor que ela sente. E os dados de ergonomia, eles não explicam a causa e muito menos a prevenção de dor nas pessoas. Então, nós temos aí um perfil de pacientes que reagem perante a dor de forma muito ruim, com muito medo, catastrofização, ruminação, e esse é o tipo de perfil que talvez a gente precise olhar muito bem. Continuando isso, né, os fatores de contribuição da dor são algo que hoje a ciência mostra para a gente que não é a postura, não é a hernia em si, não é a estrutura biológica, mas sim o estilo de vida que a pessoa está levando, o sedentarismo, a obesidade, o nível de estresse elevado, a pobre qualidade de sono. Esses fatores, sim, são fatores que devem ser olhados como contribuições importantes no desenvolvimento e na persistência da dor. E sim, os estudos mostram para a gente que existe uma má adaptação de alguns componentes cognitivos e emocionais que fazem com que a gente tenha uma persistência da dor. E esse tipo de perfil de pacientes que percebem a dor de forma inadequada não, mas eles acabam projetando a dor com muita importância, né? Colocando ela como algo extremamente ameaçador. Esses são os pacientes que têm alguma importância para nós em termos da nossa atuação como mindfulness, tá? E para finalizar, né, essas explicações, a gente precisa olhar para as expectativas e realidades das pessoas, né? A grande maioria das pessoas culturalmente ainda querem aquele milagre e poucos desses pacientes estão afim de mudar de fato o estilo de vida. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas aos pacientes, porque isso não dá mais para a gente ficar propondo terapias como medicamentosas ou cirúrgicas para resolver dor crônica, sendo que o grande problema que precisa ser resolvido é o estilo de vida desses pacientes. E mais do que nunca,
a dor não está relacionada com o estado da lesão de uma estrutura física. Vários estudos mostram para a gente que nós temos alterações internas dentro do nosso corpo, assim como uma ruga na pele, um cabelo branco. Dentro da nossa coluna, dentro do nosso corpo, também haverá alterações de imagem, como uma degeneração, um desgaste da articulação. Ou seja, não é porque você está envelhecendo externamente que internamente isso também vai acontecer. E o principal, isso não está associado com o desenvolvimento de dor. 50% das pessoas apresentam alterações nos exames de imagem sem ter sintomas, por exemplo. Então, esse modelo, né, que a gente olha hoje para os tipos de tratamento que nós estamos propondo para esses pacientes é o principal problema. Ficamos por muito tempo só voltados para a visão biomédica, onde a dor era física ou psicológica, e as pessoas eram orientadas a procurar tratamentos psicológicos para quando não encontrasse uma lesão que justificasse aquela dor. Desenvolvemos aí uma crise de opioides completamente séria, né? Algo que influencia muitas pessoas, gerando até vícios, uso inadequado e até óbitos por uso excessivo de analgésicos que não tratam essa condição complexa que nós estamos falando. E o sistema, infelizmente hoje, o sistema de saúde no mundo, especificamente nos Estados Unidos, ele é baseado em remuneração de tratamento. Então, quanto mais você proporciona de tratamento para as pessoas, mais você ganha. E não se trabalha em prevenção e nem de avaliação do resultado, do tipo, você ofereceu resultado para essa pessoa, portanto, você vai ser remunerado por isso. E não, faça procedimentos, faça tratamentos que você vai receber por isso. Então, hoje nós temos aí um grande problema em relação a isso, por conta desse modelo de saúde que é proporcionado aí para as pessoas. E aí a evolução da neurociência é o que trouxe para nós, e talvez é o que traga para nós alguma resposta para a gente mudar a forma como a gente está indo para a dor. E essa é a nossa visão hoje. Nós precisamos olhar para a dor como algo que é multidimensional. Uma causa única, exclusiva, não é suficiente para gerar dor, e sim a interação de vários fatores e em várias dimensões. E, naturalmente, nós precisamos olhar para o cérebro dessas pessoas, como que as coisas estão acontecendo além daquela estrutura física. Então, quando hoje eu reconheço que uma pessoa sente dor, eu preciso entender que a dor é uma experiência que envolve a interação entre o estado sensorial, cognitivo e emocional. Esses três principais vão influenciar a interpretação dos estímulos que chegam lá no sistema nervoso central e vão, então, proporcionar uma experiência dolorosa. Essas dimensões da dor, elas acontecem lá no nosso cérebro, que são as áreas especificamente sensorial discriminativa, afetivos emocionais e cognitiva e avaliativa. Essas três áreas recebem os estímulos e a partir de então a gente vai fazer um processamento lá no cérebro para que então a gente tenha uma resposta dolorosa. E isso funciona como se fosse uma rede de conexão entre esses conectores. Então, para cada um desses pacientes, eu vou gerar um estímulo a partir de um desses neurotags aí que nós falamos, né? Esses conectomas, que é essa teoria mais recente agora, de que cada uma dessas pessoas vão ativar e essa conexão, essa rede que vai disparar todas essas conexões e vão ter as respostas como sensações, no caso da dor especificamente. Então, para cada uma dessas pessoas, a gente precisa olhar, ter um olhar bem individualizado, uma abordagem mais centrada na necessidade do paciente e não do diagnóstico que foi dado no nome daquilo que ele tem. Bom, hoje nós temos vários estudos que mostram aí a influência da dor, das condições emocionais e cognitivas na dor, assim como a dor influenciando as questões cognitivas e emocionais. Então, indivíduos que têm, como eu disse, muito medo, catastrofização, perfil de uma pessoa que fica ruminando sobre aquilo, isso vai influenciar negativamente na sensação da dor, assim como o estado emocional de uma pessoa também vai influenciar. E o fato é, ambos se influenciam. Então, é para isso que a gente precisa olhar para todas essas questões para poder, de fato, ser mais efetivo em relação à dor. Esse é um modelo de Vlaien, que é um dos grandes pesquisadores na área de dor, onde ele sugere que quanto mais a pessoa interpretar como a dor como uma grande ameaça para a sua vida, mais ela vai ter um desenvolvimento de comportamentos, tanto físicos como emocionais, que vão impactar negativamente essa vida, e isso vai gerar um pior prognóstico, ou seja,
uma pior evolução daquele quadro doloroso. Enquanto que uma pessoa que olhar para a dor como algo inerente, natural, aceitando aquilo e tentando trabalhar em cima das soluções para esse problema, e principalmente priorizando os seus valores, os seus princípios, ela vai ter uma recuperação melhor. Bom, então a ideia é que a gente precisa retreinar o cérebro dessas pessoas com dor crônica para olhar. E é aí que a gente tem o mindfulness como algo que nos ajuda. E aí nós vamos entender esse fato. Será que isso ajuda? Né? Será que o mindfulness ele vem como uma proposta efetiva para esses pacientes? Então, uma coisa que é importante a gente entender é que o mindfulness ele é uma ferramenta, né? Não é aquela coisa de é uma panaceia que resolve todos os problemas e é assim que vai ser a partir de agora. Não, a gente precisa reconhecer a partir da ciência se de fato é efetivo e o quanto a gente pode trabalhar e ajudar essas pessoas. Então, no geral, como o mindfulness atua na dor? De uma forma geral, a ideia é reduzir a reatividade emocional que vem composta com a dor. Então, as pessoas sofrem por sentir dor. É a história do primeiro e segundo sofrimento. O primeiro sofrimento é a dor, a sensação. O segundo vem da raiva da dor, da não aceitação da dor, do quanto aquilo impacta a minha vida. Isso tudo está relacionado com essa reatividade emocional. Então, o mindfulness tem como proposta ajudar. Depois, aumentar a aceitação da dor, que isso naturalmente vai reduzir o sofrimento associado. Então, nós aqui conseguimos entender muito bem o que é trabalhar a aceitação, mas muitas pessoas não entendem a aceitação como uma coisa positiva na dor e acham que a dor, ela não tem que ser aceita, você tem que buscar melhorar, e não é bem por aí que a gente trabalha. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui sobre o que é aceitação, mas nós entendemos o papel da aceitação no processamento da dor, e sim um acolhimento, uma autocompaixão, um acolher para lidar com, né? E o mindfulness também tem como proposta alterar a percepção da dor no cérebro, a partir dessas mudanças que acontecem, que a gente sabe, e eu vou comentar com vocês. E, curiosamente, né, o mindfulness surgiu inicialmente lá em 1982, com os principais estudos que o Jon Kabat-Zinn postou, foi relacionados com a comunidade de pessoas com dor crônica. Então, os primeiros estudos vieram da dor crônica. E esses estudos foram preliminares e foram interessantes, e até hoje a gente tem uma busca para o entendimento da condição aí de regulação da dor. Bom, o que nós temos de evidência hoje, tá? Primeiro, por mais que a gente tenha muitos estudos, a gente ainda tem dificuldade em padronizar as evidências, assim como a qualidade metodológica delas. Estudos, principalmente de revisão sistemática e meta-análise, eles têm dificuldades de juntar os estudos, porque cada um acaba usando uma maneira, um público, uma forma de propor o mindfulness. Mas, no geral, o que nós sabemos, tá? É que, sim, a gente tem uma pequena influência na melhora da redução da intensidade de dor e uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas com dor crônica, especialmente quando a gente fala de pacientes que têm depressão e ansiedade e estresse associado à dor crônica, tá? Então, olha, esse é um estudo que avaliou o efeito do mindfulness na dor aguda, diferente dessa dor crônica que nós estamos falando, é aquela dor que acontece tanto do ponto de vista experimental, que é aquela que eles fazem a dor na hora, ou do ponto de vista clínico, né? Uma pessoa que sofre um pós-operatório de coluna, por exemplo, né? E aí, o que os estudos mostraram para nós? Bom, nós temos esse estudo especificamente, ele utilizou 22 artigos científicos para análise dessa meta-análise, e os desfechos primários, que foram os principais objetivos, foi a intensidade da dor, tanto nesse contexto clínico quanto experimental, e não houve um efeito impactante do mindfulness comparado com o grupo controle. Quando a gente olha para o desfecho secundário, o limiar de dor à pressão e o nível de tolerância que o paciente tem sobre o estímulo da dor, ele sim teve alguma alteração. Então, a gente tem aí um tamanho de efeito moderado a grande, em comparação ao grupo controle, que teve relaxamento, hipnose e exercícios de respiração. E então, basicamente, para a dor aguda, a gente não vai mudar a intensidade de dor, mas o nível de tolerância dessa dor talvez seja algo que vai ter aí uma evidência em termos também do limiar de dor, que a pessoa, tipo, como se ela tolerasse mais ali ao estímulo, tá? Mas a maioria dos estudos, eles são relacionados com a dor crônica. Então, quando a gente olha para 2011, a gente já ia desanimar, porque essa revisão sistemática, ela fala assim, não,
Nós não temos evidências científicas suficientes com ensaios clínicos randomizados sérios, com qualidade, comparados com o grupo controle, para dizer que a gente é melhor do que qualquer outra coisa. A gente ajuda, mas nós não somos melhores do que outras intervenções normais e usuais para dor crônica. E mais estudos são necessários para isso. Aí, em 2017, a gente já tem outro estudo, uma outra revisão sistemática com meta-análise, que já avaliou aí 30 ensaios clínicos considerados com baixa qualidade de evidências, mas a gente já consegue ver aí um pequeno efeito de melhora da intensidade da dor comparado com os tratamentos habituais. Além disso, o mindfulness ele teve uma melhora significativa aí em termos de ajudar esses pacientes com a depressão, a saúde física e mental e a melhora da qualidade de vida. Então, esse estudo já foi um estudo um pouquinho mais animador para nós, mostrando para a gente que, bom, pode ser que então o mindfulness ele nos ajuda em termos de dor, intensidade e qualidade de vida. Esse outro estudo é um estudo bem interessante, que coloca o mindfulness dentro das terapias mente-corpo, que são a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de hipnose, entre outras, né, que são consideradas nesse grupo de terapia mente-corpo, para o tratamento de dor com opioides. Então, eles olharam e falaram assim, bom, será que quem usa opioide, que são as pessoas que sofrem com dor crônica, se a gente colocar uma terapia mente-corpo aqui nessas pessoas, será que a gente vai ajudar elas na dor e no uso do opioide? Então, foi isso que esse estudo fez. E os resultados foram interessantes, porque nós observamos aí que houve um efeito interessante na redução da dor e o desconforto causado pela dor nesse grupo de pessoas que usam opioides. Né? Então, houve sim uma resposta favorável ao uso do mindfulness, na verdade, das terapias mente-corpo, incluindo o mindfulness, a benefício desses pacientes em termos de intensidade e desconforto causado pela dor. E o mais interessante é que eles também olharam, então, para será que a terapia mente-corpo ela pode influenciar a quantidade de opioides que essas pessoas usam? E isso foi interessante. Aqui eu peguei especificamente os estudos de meditação, e que 80% desses estudos melhoraram o uso indevido de opioides, o vício e o tempo de uso. Isso foi muito interessante como uma proposta aí de uma associação em que a terapia mente-corpo pode ajudar até mesmo nessa questão química, né? E aí, com certeza, a nossa próxima professora vai falar sobre isso com vocês depois. Bom, esse foi um dos estudos que mudou aí a maneira como a sociedade de dor, do estudo da dor, especificamente da dor lombar, olhou para o mindfulness, começou a reconsiderar, né? Porque a meditação ela é muito mal vista nessa cultura das pessoas de achar que a dor é só física e, portanto, não tem nada a ver com a mente, por conta de tudo isso que eu expliquei para vocês, dos modelos, né? Então, essa cultura vem mudando e esse estudo contribuiu para isso, porque ele resolveu propor o mindfulness, a terapia cognitivo-comportamental e o tratamento usual, natural, que as pessoas estão habituadas, para pessoas com dor crônica de coluna lombar. E esse ensaio clínico randomizado foi interessante, porque especificamente em relação à dor e função, houve uma melhora do mindfulness igualmente à terapia cognitivo-comportamental superior ao tratamento usual. E o mais interessante desse estudo é que, a partir da 26ª semana, esses pacientes continuaram melhorando. Ou seja, as pessoas que melhoraram do grupo usual, elas mantiveram a melhora ali durante as 8 semanas de tratamento. Depois disso, elas estabilizaram. Os pacientes de mindfulness e terapia cognitivo-comportamental, eles continuaram melhorando. E eles sugerem que isso seja algo extremamente importante para o manejo da dor desses pacientes que sofrem com dor crônica a longo prazo. E com certeza esses autores vão continuar estudando aí no follow-up mais longo em relação a isso. Então, basicamente, não há diferença entre a terapia cognitivo-comportamental e o mindfulness, e aparentemente eles são mais efetivos em relação à condição e ao manejo dessas dores a longo prazo. Como vocês estão vendo, muitos estudos tentam observar o que é melhor, né? Terapia cognitivo-comportamental ou mindfulness, terapia comportamental ou terapia cognitiva, enfim, para dor crônica. E hoje o que nós sabemos é que não existe diferença
diferença entre o pré e pós-tratamento, são semelhantes os resultados, ambos melhoram, né, em termos de dor, todos produzem aí um tratamento efetivo, porém não existe aí diferença entre essas pessoas, especificamente nesse estudo com dor nas costas. Esse é uma revisão sistemática com meta-análise feita aqui pelo pessoal do grupo do Brasil, que são grandes pesquisadores na área, tá? Em que, de fato, eles quiseram, de novo, olhar se a meditação poderia ajudar aí fazer um review em 2022, é um dos estudos mais recentes que a gente tem, se realmente a meditação poderia ajudar a dor lombar não específica, que é a dor mais comum entre todas as pessoas no mundo, como nós falamos. E o que eles mostraram é que também existem pequenos efeitos de melhora de qualidade de vida e dor, tá? Então a gente tem função, qualidade de vida e intensidade de dor como algo que é influenciado positivamente com a atuação do mindfulness. Todos os estudos, sem exceção, eles sugerem que isso tudo ela está relacionado com uma baixa qualidade de evidências, tá? A gente ainda precisa melhorar muito isso, mas de certa forma a gente tem aí um futuro positivo em relação ao que dá para ser utilizado com mindfulness. E como justificar isso, né? Os mecanismos, eles são ainda não totalmente compreendidos. Então, vários autores sugerem que a meditação pode reconstruir cognitivamente a percepção da dor, favorecendo, então, mais aceitação, maior controle e redução da intensidade da dor, sintomas de depressão e ansiedade associados e a melhora de qualidade de vida e a incapacidade. Né? E tudo isso veio da tentativa da gente tentar observar isso através dos estudos que utilizaram neuroimagem. Então, diversos estudos usaram aí a neuroimagem como maneira de justificar e reconhecer em detalhes, né, o que se passa dentro do cérebro de cada uma dessas pessoas do ponto de vista funcional e estrutural. E diversos estudos, não vou entrar em detalhes aqui, depois eu posso passar para quem quiser te interessar. Diversos autores bastante renomados tentaram especificar, né, o porquê que isso acontece, até hoje discutem isso do ponto de vista cerebral, quais são os mecanismos neurais que ocorrem durante a prática de mindfulness e que podem influenciar. Mas, no geral, o que a gente tem visto é que envolve múltiplos mecanismos, e esses múltiplos mecanismos se atuam na área cognitiva e na área emocional, e isso provavelmente faz a regulação cognitiva no processamento nociceptivo, ou seja, isso irá influenciar a maneira como o cérebro ele interpreta e processa os estímulos antes mesmo que ele vire aquela sensação dolorosa que o paciente sente. Ou seja, tudo muito rápido, tudo muito está muito relacionado então com essa rede de conexão, como a gente influencia usando a mente a nosso favor para interromper esse automatismo do cérebro com relação à influência e do desconforto emocional causado pela dor. Então, tem vários estudos, depois eu passo para vocês se vocês tiverem interesse, mas no geral, eles tentam então entender se existe ou não um padrão, mas são vários os mecanismos que influenciam. E no geral, então, hoje o que nós sabemos é que o mindfulness e as terapias meditativas e as terapias cognitivas, elas afetam a experiência afetiva em relação à dor. A forma como essa pessoa ela sente emocionalmente, cognitivamente a situação, né, o desconforto, isso é amenizado conforme esse indivíduo vai passando por esses treinamentos, tá? Aqui, para finalizar, eles tentaram entender o perfil de pacientes que podem se beneficiar mais em relação aos outros, em termos de se existe algum fator preditivo que modera e ajuda a melhorar mais, né, o tratamento, e eles entenderam que a dimensão não julgamento do mindfulness, quando essas pessoas têm isso um pouco mais clara, ou seja, não é aquela pessoa que fica o tempo inteiro crítica, reagindo, julgando, ela tende a melhorar mais, tá? Assim como crenças de controle de dor, essas pessoas que querem controlar a dor e um nível de ansiedade também menor, elas tendem a ter uma melhora do tratamento, independente do tratamento, se é mindfulness, se é terapia cognitivo-comportamental, para esse perfil de pacientes com dor crônica. E isso, na prática, é exatamente isso, tá? Então, para fechar hoje, pessoal, o que eu vejo, né, na prática, assim, o que nós conseguimos modificar em termos comportamental? A gente tenta alterar, então, o significado da dor
em função desse processo autorreferencial. Então, muitas pessoas, elas acham que elas são a dor, né? Ela traz a dor como algo que é dela, ela é a dor. Né? Então, conforme a gente vai treinando com mindfulness, isso vai modificando, ela começa a diferenciar, igual a gente faz com o pensamento, né? A mesma coisa acontece, né? A pessoa, ela entende que a dor é uma sensação do seu corpo, que pode ir e vir, então ela passa a não se autorreferenciar tanto. A gente acaba desenvolvendo na prática a capacidade de abraçar o sentimento da dor e deixar ir, né, aquela avaliação e o significado pesado que a gente dá para a dor, né? A grande maioria das pessoas no início do tratamento, elas colocam a dor como uma coisa muito ruim e aos poucos essa relação vai modificando. A autorregulação da experiência da dor, ela fica diretamente no foco do presente, baseado muito na aceitação. Isso, gente, naturalmente amortece e reduz aquele sofrimento secundário relacionado à percepção da dor, né? E a gente começa a entender que a dor é uma experiência sensorial independente do seu significado. Então, conforme a gente vai trabalhando, basicamente são esses os processos que acontecem do ponto de vista comportamental nesses pacientes, né? Então, como a gente conhece, a dor ela é uma condição inerente, natural, que gera um sofrimento primário, mas quando com o treinamento do mindfulness ele se torna mais consciente, saindo desse piloto automático, ele tem mais opções de escolhas. Então, ele começa a reconhecer as condições e desenvolver uma atenção mais flexibilizada, ou seja, ele sai daquele componente de hipervigilância, de olhar só para aquele lugar e sentir só aquele lugar. Começa, então, a trabalhar essa regulação emocional, diminui, de fato, a reatividade perante ao estímulo. Então, a dor vem, a pessoa, ela já entende que o processo está ali, mas isso não precisa ter aquela raiva, aquele sofrimento, né? E isso, naturalmente, está relacionado com a aceitação. E, em alguns casos, então, as pessoas ressignificam o papel e o significado da dor e desenvolvem algumas atitudes mais compassivas com o processo. Então, é uma mudança mesmo de relação da dor com a pessoa, a partir dos valores da vida dela, isso é algo que a gente trabalha muito também, e naturalmente isso reduz o sofrimento perante a situação da dor crônica, tá? Então, as práticas que a gente recomenda são práticas que vocês já conhecem, como a meditação do body scan, da respiração, de aceitação e não julgamento, focar no presente, observar, então, o corpo. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas se tornam muito hipervigilantes, muito críticas em relação ao seu corpo. Então, é como se fosse, sabe, uma tranquilidade que você traz para aquele corpo que está em sofrimento, e você traz mais aceitação, mais uma maneira um pouco mais compassiva mesmo, de se relacionar com aquela dificuldade que é dela, que faz parte, mas que não é, né, o mundo contra ela. Na verdade, ela diminui aqueles pensamentos tão negativos relacionados à sensação dolorosa, certo? Bom, então eu agradeço a presença de vocês. Minha rede social é Michele Ferreira Físio e esse é o meu e-mail. E se vocês tiverem alguma intenção de saber um pouco mais sobre isso, eu tenho um curso que eu desenvolvi para pessoas que sofrem com dores crônicas, que chama Vencendo a Dor, que eu acabo explicando muito sobre tudo isso que eu falei um pouco para vocês e também incluindo aí a abordagem do mindfulness para implementar aí a melhora de qualidade de vida dessas pessoas. Então, é isso. Me coloco à disposição para quem tiver dúvidas e qualquer outra questão aí, estamos aqui, se eu puder ajudar.